Vamos falar um pouco hoje sobre o medo, a coragem e o tolo. Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Essa é uma reflexão que vale a pena a gente tirar um tempinho e pensar. Será que eu não estou perdendo oportunidades na minha vida por medo? Por questões de falta de coragem, de poder realmente tomar uma decisão e enfrentar um desafio que talvez possa transformar minha vida, me proporcionar ganhos, melhorias, me posicionar numa situação melhor, né? Será que eu não estou fazendo isso? E por que eu estou trazendo esse questionamento? Porque eu vejo isso acontecer dentro das lojas. Eu já vi excelentes profissionais com potencial realmente muito grande de desenvolvimento, de evolução, que não investiram na carreira porque não acreditavam, tinham medo de assumir responsabilidades maiores. Né? Eu já vi, inclusive participando de consultoria, pessoas que tinham potencial realmente para assumir uma gerência de loja, onde eu cheguei até a indicar, a orientar, olha, essa pessoa tem um perfil, tem potencial para em termos de conhecimento, de performance dentro da loja, conhecimento dos produtos, dos clientes, etc. Ou seja, reúne uma série de atributos aqui que são positivos para uma evolução, para um desenvolvimento de carreira. Precisa, evidentemente, de capacitação, orientação na parte da liderança, etc., etc., mas a pessoa reúne condições e pode ascender dentro da empresa com um conjunto de lojas e tal, para que se promova também a evolução dos gerentes, né, que possam assumir supervisão e assim por diante. Eu costumo dizer, o de baixo empurra o de cima para mais alto ainda, né, e assim sucessivamente. Então, esse é um processo dentro da empresa. Acontece que você, muitas vezes, vai falar com o colaborador e tem medo, não quer assumir determinadas responsabilidades porque tem um compromisso, tem um não retrocesso, né? Isso é importante a gente lembrar também que quando você é promovido, ou você dá certo, ou você dá certo, né? Ou a demissão, porque você não pode retroceder, é proibido, não pode reduzir salário. Então, quando você recebe uma promoção, é um desafio aí importante. E eu ouço muito lojista falar assim, menino, eu tinha uma excelente vendedora, promovi para gerente e agora perdi a vendedora e arrumei um péssimo gerente e tal. Então, essas situações acontecem e isso acaba levando a decisões de conflito da equipe, tem que demitir a pessoa e tal, o que nos leva à conclusão de que, ok, faz sentido então quando a pessoa manifesta medo. Eu tenho medo de assumir essa responsabilidade, porque pode ser que não dê certo e está difícil arrumar emprego e tal, enfim, né? É compreensível. Por outro lado, a reflexão que eu quero propor é o seguinte, qual a diferença entre medo, coragem e tolice, ser tolo? Medo é positivo, o medo nos protege, o medo nos garante integridade. Não é? Então, se eu tenho medo, eu não vou atravessar a rua de olho fechado. Não é? Por quê? Não, porque seria uma inconsequência muito grande, um risco muito grande de eu ser atropelado, de vir um carro ali, eu não estou vendo, estou de olho fechado e tal. Então, eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de chegar em determinados lugares onde não tem proteção e eu posso cair dali. Então, eu não chego, eu tenho medo e isso me afasta desse perigo iminente, faz com que eu me proteja. Não é? Então, eu tenho medo de ir em determinados lugares, determinados horários, porque eu sei que ali é muito perigoso e tal. Então, o medo faz com que eu não me exponha. Em resumo, medo é ruim? Não, o medo me protege. Quando que o medo passa a ser ruim? Quando ele é limitante. Quando eu deixo de fazer coisas que seriam normais de se fazer por questões de medo. Eu tenho medo de sair na rua normal, de ir no shopping e trabalhar, sair para o dia a dia. Bom, aí já é uma fobia, aí já é um problema, realmente, onde não é mais uma questão de medo, já é patológico, isso está me limitando a fazer situações normais, né, do dia a dia, que esse medo não procede. Ele não está me expondo a um risco iminente, etc. e tal. Então, ele é um medo limitador. E o que é coragem? Bom, a coragem é quando eu percebo que determinados medos são limitantes e eu enfrento, eu supero esse medo. Então, essa capacidade de superar medos que são limitantes, que não procedem, que só me restringem, é o que a gente chama de coragem. Então, coragem é ter a capacidade de superar medos que, em tese, estariam me limitando. Então, a isso a gente chama de coragem. Não é? E o que é o tolo? O que é tolice? Tolice é
atravessar a rua de olho fechado, né? É dizer que não tem medo. A pessoa que não tem medo, na verdade, ela não é uma corajosa, ela é uma tola, porque ela vai se expor a situações de risco desnecessários, porque não tem medo. Né? Então, ela não tem essa camada de proteção. E quem não tem essa camada de proteção, a probabilidade de se dar mal, se acidentar, enfim, né, de não dar certo, é gigantesca, é muito grande. Portanto, ter medo é positivo. Então, voltando para a questão da empresa, é importante a gente lembrar, olha, ter medo é legal, é positivo, é sinal que você tem responsabilidade. Você não vai se propor ou assumir determinados compromissos ou responsabilidades sem ter condições de entregar. Então você vai fazer a sua reflexão ou vai procurar se capacitar, se comprometer realmente a entregar os resultados com os quais você está fazendo compromisso, não é? Assumindo. Então, é importante entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, isso abre um leque de possibilidades de ascensão da carreira, da gente crescer, da gente evoluir, desde que a gente entenda que determinados medos são limitantes e que a gente pode muita coisa quando a gente se determina, quando a gente entende o que precisa saber, o que eu preciso me capacitar, o que eu preciso evoluir, desenvolver, me exercitar, para que eu consiga, então, performar, entregar resultados de excelência e, a partir disso, ter capacidade e coragem de assumir determinadas funções, determinados desafios. Né? E não é só na empresa, é no dia a dia. A gente sabe que muita gente perde ótimas oportunidades, inclusive de atender clientes. Né? Eu já conversei com um vendedor que eu disse assim, por que você não vai atrás de fulano? Disse, não, quem sou eu? Nossa, falar com fulano. E por medo, por timidez, por insegurança, não procura determinadas situações que podem promover limitações e abrir mão de certos ganhos. Aliás, me lembra a história do Washington Oliveto. Né? O Washington Oliveto tinha uma agência de publicidade aqui no Brasil, muito grande e tal, e ele fez uma campanha de publicidade com o Bill Gates fazendo a propaganda, etc. e tal, de um banco. E aí todo mundo perguntou para ele, poxa vida, como é que você conseguiu, né, convencer o cara mais rico do mundo? Na época era o cara mais rico do mundo, ainda hoje está ali, né? Mas, enfim, na época ele era o número 1. E ele disse assim, bom, sabe o que eu fiz? Eu liguei para ele e ofereci, convidei. Ele aceitou. Então, foi isso que aconteceu. Mas isso só foi possível porque ele simplesmente teve a coragem de pegar o telefone e ligar. O máximo que ia acontecer era ou ele não conseguir falar ou ele recebeu um não. Né? Mas não mudaria em nada a vida dele caso isso acontecesse. E caso ele conseguisse, a transformação seria, né, o impacto seria gigantesco, como de fato foi. Então, quando a gente para pensar e entender essas histórias, a gente percebe que às vezes a gente está perdendo oportunidades por ser ou deixar que o medo tome conta, ou às vezes o outro lado, o outro extremo, sendo tolo. Aí é pouco inteligente. Beleza? Faça essa reflexão, não perca oportunidades, tenha determinação, autoconfiança, que é possível que a gente conquiste grandes realizações e grandes transformações que vão realmente ajudar o mundo a fazer um mundo melhor e construir uma vida melhor, uma vida de sucesso, uma vida que dá orgulho de viver. Beleza? Então é isso. Eu lembro você que o canal Falando de Loja tem um apoio da Data System, uma empresa especializada em RP para lojas de calçados e roupas, e da Meu Crediário, uma empresa especializada para estruturar o seu crediário. Beleza? Então é isso, vejo você por aí, grande abraço.